Ela pensava que nunca mais ouviria a voz da mãe, até que uma mensagem escrita do além mudou sua vida para sempre. Angélica permaneceu imóvel por alguns segundos, como se o tempo tivesse decidido parar apenas para ela. O envelope estava ali, simples, sem ornamentos, mas carregado de um peso que nenhuma palavra humana poderia explicar. Suas mãos tremiam, não apenas pelo frio que percorria seus dedos, mas pela estranha sensação de que algo maior do que a lógica tentava se manifestar diante de seus olhos. A carta parecia pulsar, como se guardasse dentro de si um coração vivo, um sopro de existência vindo de um lugar que ela jamais imaginou alcançar novamente. O silêncio ao redor era profundo, quase sagrado. Cada batida do seu coração ecoava como um tambor distante, lembrando-a de tudo o que havia perdido, de todas as palavras que ficaram presas na garganta no dia em que sua mãe partiu. Ela sempre acreditara que a morte era uma despedida definitiva, um ponto final cruel que encerrava histórias e interrompia abraços. Mas ali, naquele instante, uma dúvida poderosa nascia em seu íntimo: e se o amor fosse mais forte do que a morte? E se os laços espirituais atravessassem dimensões invisíveis, unindo corações mesmo além do véu da vida material? A letra no papel parecia familiar demais. Cada curva, cada traço, cada pausa entre as palavras trazia lembranças de noites em que sua mãe escrevia bilhetes carinhosos e deixava sobre a mesa da cozinha, como pequenos gestos de amor escondidos na rotina. Mas aquela escrita não poderia existir. Não deveria existir. Sua mãe havia partido meses antes, e a lógica dizia que tudo aquilo era impossível. Ainda assim, algo em seu espírito sussurrava que aquela mensagem carregava uma verdade que a ciência não ousava explicar. O mistério envolvia não apenas a carta, mas tudo o que a cercava. Quem havia escrito? Como aquelas palavras tão íntimas poderiam ser conhecidas por alguém que nunca conviveu com elas? Seria apenas coincidência, ou o universo estaria tentando revelar algo que Angélica jamais imaginou? Enquanto seus olhos percorriam as primeiras linhas, uma mistura de medo e esperança invadia seu coração. Ela sentia que estava à beira de uma revelação capaz de transformar tudo o que acreditava sobre a vida, a morte e o próprio destino. Desde pequena, Angélica ouvirá sua mãe falar sobre a continuidade da vida espiritual. Em noites tranquilas, sob o brilho suave das estrelas, Helena costumava dizer que a existência não se limitava ao corpo físico, que o espírito era imortal e que cada ser humano carregava consigo uma jornada eterna de aprendizado e evolução. Ela citava ensinamentos espirituais com serenidade, repetindo frases que haviam marcado gerações de estudiosos do espiritismo, como se fossem verdades gravadas no próprio tecido do universo, que a vida corporal é apenas uma passagem e que a verdadeira pátria do espírito é o mundo invisível. Naquela época, Angélica ouvia tudo com carinho, mas sem imaginar que um dia aquelas palavras se tornariam a única ponte entre ela e a mãe. A morte parecia distante, quase irreal. Porém, quando a ausência se tornou real e o silêncio tomou o lugar da voz materna, todas aquelas certezas se transformaram em perguntas dolorosas. Ela passou a questionar a fé, a vida, e até mesmo a existência de algo além do que seus olhos podiam ver. E agora, aquela carta surgia como uma resposta inesperada a todas as suas dúvidas. As palavras pareciam atravessar o tempo e o espaço, carregadas de uma ternura que nenhuma imitação poderia reproduzir. Era como se a própria essência de sua mãe estivesse ali, impressa no papel, tentando abraçá-la através de frases que transcendiam o mundo físico. Cada linha despertava lembranças adormecidas, cada palavra reacendia sentimentos que ela acreditava ter enterrado junto com a dor do luto. Mas o medo também estava presente. E se tudo fosse uma ilusão? E se ela estivesse se agarrando a uma esperança falsa apenas para aliviar a dor? O coração de Angélica oscilava entre a razão e a fé, entre o ceticismo e o desejo desesperado de acreditar. Ela sabia que aquela mensagem poderia ser a chave para um novo entendimento sobre a vida, ou apenas mais uma ferida aberta pela saudade. Enquanto segurava o envelope, uma pergunta ecoava em sua mente como um sussurro persistente: será que os mortos realmente falam?
Será que o amor pode atravessar dimensões invisíveis e se manifestar em palavras escritas por mãos que não pertencem mais a este mundo? A carta parecia desafiá-la a olhar além do que sempre acreditou, a romper as barreiras da lógica e permitir que o coração fosse guiado por algo maior. Naquele instante, Angélica compreendeu que estava prestes a embarcar em uma jornada espiritual que mudaria para sempre sua visão sobre a existência. A carta não era apenas uma mensagem, era um convite. Um chamado para entender que a vida continua, que o espírito é eterno e que os laços de amor não se desfazem com a morte. E, enquanto respirava fundo e se preparava para ler cada palavra, ela sentiu que sua alma estava prestes a descobrir uma verdade que poderia transformar sua dor em esperança e seu luto em uma missão. Angélica sempre foi uma jovem sensível, daquelas que sentem o mundo com uma intensidade que poucas pessoas conseguem explicar. Desde pequena, carregava nos olhos uma mistura de curiosidade, ternura e uma espécie de nostalgia que parecia vir de outras vidas. Ela gostava de observar o céu, de ouvir histórias antigas e de imaginar que cada pessoa carregava dentro de si um universo inteiro de experiências, sonhos e memórias. Mas, acima de tudo, Angélica era profundamente ligada à mãe, Helena. Para ela, Helena não era apenas uma mãe, era amiga, confidente, conselheira e, muitas vezes, o próprio sentido de lar. As duas viviam em uma casa simples, construída com muito esforço ao longo dos anos. As paredes tinham marcas do tempo, o piso rangia ao amanhecer, e os móveis não eram luxuosos. Ainda assim, aquele lugar tinha algo que nenhuma casa grande e moderna poderia oferecer: calor humano. O cheiro de café fresco invadia os cômodos todas as manhãs, misturado ao aroma de pão aquecido na frigideira. Na varanda, uma rede balançava suavemente, testemunha silenciosa de longas conversas ao entardecer, quando o sol se escondia e o céu ganhava tons de laranja e lilás. Helena tinha o costume de sentar-se naquela varanda com Angélica, segurando uma xícara nas mãos e olhando para o horizonte como se enxergasse além do que os olhos podiam ver. Ela falava com calma, com uma serenidade que transmitia paz, mesmo quando os assuntos eram profundos. Contava histórias de sua juventude, de desafios que enfrentará, de perdas que a haviam moldado, mas sempre enfatizava que nada na vida acontecia sem um propósito maior. Minha filha, a vida é uma escola, costumava dizer. Nós estamos aqui para aprender a amar, perdoar e ajudar. Angélica cresceu ouvindo essas palavras como quem recebe um mapa para atravessar o mundo. Helena era uma mulher de fé, mas não uma fé cega. Ela buscava entender, estudar, refletir. Tinha livros espirituais espalhados pela casa, cadernos com anotações e frases sublinhadas. Entre suas leituras favoritas estava o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que ela citava com respeito e emoção. Em muitos momentos, Helena repetia uma frase que se tornou quase um lema da família: fora da caridade não há salvação. Ela explicava que a verdadeira espiritualidade não estava apenas em palavras ou crenças, mas em atitudes, em gestos simples de bondade, em estender a mão a quem precisava. Para Helena, a caridade era o caminho mais direto para a evolução do espírito, uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Angélica lembrava-se de acompanhar a mãe em visitas a vizinhos doentes, em campanhas de doação, em pequenos gestos que, para muitos, passariam despercebidos, mas que para Helena eram sagrados. Ela acreditava que cada ato de amor deixava uma marca invisível no espírito, algo que se levava para além da vida física. Na infância, Angélica via tudo isso com admiração, mas também com certa leveza, como se aquelas ideias pertencessem a um futuro distante. Ela acreditava na vida, nos sonhos, nas possibilidades. Pensava em estudar, viajar, construir uma família. A morte era apenas uma palavra distante, algo que acontecia com outras pessoas, em outras histórias. As tardes na casa de Helena e Angélica eram preenchidas por risadas. Elas assistiam a filmes antigas, cozinhavam juntas, comentavam sobre os pequenos acontecimentos do dia. Helena tinha um riso fácil, daqueles que contagiam o ambiente inteiro. Sua presença transformava qualquer momento simples em algo especial.
Quando Angélica chegava cansada da escola ou do trabalho, encontrava na mãe um abraço que parecia dissolver todas as preocupações. À noite, antes de dormir, Helena costumava sentar-se na beira da cama da filha e conversar sobre espiritualidade. Falava sobre o espírito imortal, sobre a continuidade da vida, sobre a importância do perdão. Dizia que ninguém estava sozinho, que espíritos amigos nos acompanham, e que os laços de amor atravessam o tempo e o espaço. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, dizia em tom sereno, saiba que estarei em outro plano, mas continuarei te amando. O amor não morre, minha filha. Ele apenas muda de forma. Naquela época, Angélica sorria, abraçava a mãe e mudava de assunto. A ideia de viver sem Helena era tão distante que parecia impossível. Ela acreditava que aquele cotidiano simples, mas cheio de afeto, duraria para sempre. Os vizinhos conheciam Helena como uma mulher generosa, sempre disposta a ouvir, aconselhar e ajudar. Muitos batiam à porta em busca de palavras de conforto, e ela recebia a todos com a mesma paciência. Dizia que cada pessoa que cruzava seu caminho era uma oportunidade de praticar o bem, de aprender e ensinar ao mesmo tempo. Angélica observava tudo aquilo e, aos poucos, absorvia os ensinamentos. Mesmo sem perceber, estava sendo preparada para uma jornada que mudaria completamente sua visão sobre a vida e a morte. As conversas na varanda, os ensinamentos antes de dormir, as frases sublinhadas nos livros, tudo parecia fazer parte de um plano maior, como se Helena soubesse que um dia aquelas palavras seriam o único consolo possível. Com o passar dos anos, Angélica tornou-se uma jovem ainda mais sensível, empática e reflexiva. Ela acreditava no bem, na justiça divina, mas também carregava suas dúvidas. Questionava-se sobre o sofrimento, sobre as perdas, sobre o porquê de tantas dores no mundo. E sempre que essas perguntas surgiam, Helena respondia com paciência, citando ensinamentos espirituais que falavam sobre provas, expiações e evolução do espírito. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, dizia ela, mas podemos confiar que tudo tem uma razão de ser. A casa simples continuava sendo o refúgio das duas. Um lugar onde o amor era palpável, onde cada objeto tinha uma história, onde cada canto guardava uma lembrança. O relógio antigo na parede, o quadro com uma paisagem serena, o jardim pequeno com flores cuidadas por Helena, tudo fazia parte de um universo íntimo que Angélica jamais imaginou perder. Mas, por trás daquela rotina tranquila, o destino começava a tecer fios invisíveis que conduziriam a história para um momento de profunda transformação. Angélica ainda não sabia, mas cada palavra da mãe, cada gesto de carinho, cada ensinamento espiritual estava preparando seu coração para enfrentar a maior prova de sua vida. E enquanto ela vivia aqueles dias aparentemente comuns, o público que acompanha esta história pode se perguntar: o que acontece quando tudo aquilo que consideramos eterno é subitamente interrompido? O que resta quando a voz que nos guiava se cala? Será que os ensinamentos de Helena seriam suficientes para sustentar Angélica diante da dor que se aproximava? No próximo momento desta história, as certezas serão abaladas, a rotina será quebrada e o amor será testado de uma forma que Angélica jamais imaginou. Prepare-se para mergulhar em um capítulo de dor, revelações e fé, que mudará completamente o destino desta jovem e abrirá caminho para um mistério que atravessa o mundo visível e o invisível. Se você está sentindo essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que acredita que o amor continua além da vida. Isso ajuda nosso canal a levar essas mensagens espirituais a mais corações. A doença chegou como chegam as grandes provas da vida, em silêncio. No início, foi apenas um cansaço persistente, uma fadiga que Helena atribuía ao ritmo dos dias, ao peso dos anos, às noites mal dormidas. Angélica percebia que algo estava diferente, mas preferia acreditar que era apenas uma fase. A mãe, sempre forte, sempre serena, jamais fora doente por muito tempo. Porém, aos poucos, o cansaço transformou-se em dores sutis, depois em limitações, e por fim em exames, consultas e olhares sérios de médicos que evitavam promessas.
o diagnóstico caiu como uma sentença que ninguém queria pronunciar em voz alta. A palavra ecoou no consultório como um trovão distante, quebrando todas as certezas que Angélica acreditava ter. O tempo, que antes parecia infinito, tornou-se um recurso escasso, quase cruel. Cada dia passou a ser contado em pequenas vitórias e grandes temores. Havia dias de esperança, quando Helena sorria e dizia que tudo ficaria bem. E havia dias de silêncio, quando a dor parecia roubar-lhe a força e o brilho nos olhos. Angélica tentou ser forte. Dizia a si mesma que precisava sustentar a casa, a rotina, a própria mãe. Mas, quando ficava sozinha, o medo tomava conta. Ela chorava em silêncio no quarto, segurando fotografias antigas, revivendo lembranças que agora pareciam frágeis demais. Orava com fervor, implorando ao céu por um milagre, prometendo mudanças, fazendo pactos íntimos com Deus. Pedia apenas mais tempo, mais alguns anos, mais algumas manhãs com cheiro de café e risadas na varanda. Helena, por sua vez, permanecia serena de uma forma que Angélica não conseguia compreender. Havia nela uma aceitação tranquila, quase luminosa, como se enxergasse algo além do sofrimento físico. Em muitas noites, quando a dor permitia, ela segurava a mão da filha e falava sobre a vida espiritual com uma convicção que parecia crescer à medida que o corpo enfraquecia. A vida corporal é uma passagem, dizia com voz suave. A vida espiritual é a verdadeira vida. Essas palavras, inspiradas nos ensinamentos que ela tanto estudará, soavam reconfortantes, mas também assustadoras para Angélica. Parte dela queria acreditar. Outra parte se revoltava com a ideia de que a mãe pudesse estar se preparando para partir. Ela não queria ouvir sobre passagem, nem sobre mundos invisíveis. Queria a presença concreta, o abraço, a voz, o cotidiano simples que sempre conhecera. Os dias no hospital misturavam-se em uma sequência de corredores brancos, cheiros de remédio e máquinas que apitavam. Angélica sentava-se ao lado da cama, segurando a mão de Helena, observando cada respiração como se fosse um milagre. Às vezes, conversavam sobre memórias antigas, relembrando momentos felizes. Outras vezes, o silêncio era a única companhia, pesado e inevitável. Em uma dessas noites, Helena olhou para a filha com uma ternura profunda e disse: "Se eu partir antes de você, não pense que estarei longe. O amor não se apaga com a morte. Ele continua, apenas em outra forma." Angélica tentou sorrir, mas o nó na garganta não permitiu. Ela sentiu que aquelas palavras eram uma despedida disfarçada, uma preparação para algo que ela se recusava a aceitar. Ainda assim, guardou cada frase como um tesouro, sem saber que, em breve, seriam o único eco da voz materna. Quando o momento da desencarnação chegou, foi como se o mundo inteiro tivesse perdido o sentido. Helena partiu em silêncio, com um leve sorriso nos lábios, como quem atravessa uma porta conhecida. Angélica estava ao seu lado, segurando sua mão, sentindo o calor desaparecer lentamente. O último suspiro foi como uma onda que varreu tudo, o passado, o presente, os planos para o futuro. O mundo de Angélica desmoronou. A casa que antes era cheia de vida tornou-se um lugar estranho, quase hostil. O silêncio era ensurdecedor. O quarto de Helena permanecia intacto, com as roupas ainda no armário, os livros na estante, os óculos sobre a mesa de cabeceira. Cada objeto era uma lembrança, cada canto uma ferida aberta. O cheiro da casa parecia diferente, como se a própria atmosfera tivesse perdido o calor humano. Os dias seguintes foram envoltos em uma névoa de dor. Angélica acordava sem saber como continuar, sem entender como o mundo podia seguir enquanto sua própria vida parecia ter parado. Ela caminhava pelos cômodos, tocando nas paredes, nas fotografias, nos objetos que a mãe havia tocado, tentando sentir alguma presença que já não estava ali. À noite, o silêncio se tornava mais pesado, e a solidão parecia um abismo sem fim. A dor transformou-se em revolta. Angélica questionava Deus, questionava o destino, questionava os ensinamentos que a mãe lhe havia transmitido.
Se o espírito era imortal, por que a ausência doía tanto? Se havia vida após a morte, por que o vazio era tão real? Ela se sentia atraída pela própria fé, como se as promessas espirituais fossem apenas palavras bonitas para suavizar uma realidade cruel. Havia momentos em que ela se sentia observada, como se Helena estivesse por perto, mas logo afastava esse pensamento, considerando o fruto da saudade. Outras vezes, sonhava com a mãe, mas acordava com lágrimas, incapaz de distinguir entre sonho e realidade. O luto tornou-se uma presença constante, uma sombra que a acompanhava em todos os lugares. Angélica começou a se afastar dos amigos, das atividades, de tudo o que antes lhe trazia alegria. A casa, antes cheia de risadas, tornou-se um refúgio silencioso onde ela se escondia do mundo. O relógio na parede continuava marcando o tempo, mas para ela, os dias pareciam iguais, sem propósito, sem direção. Ela se perguntava se o espírito realmente sobrevivia, ou se tudo não passava de uma crença criada para aliviar a dor humana. As palavras de Helena ecoavam em sua mente, mas agora soavam distantes, quase irreais. A fé que antes parecia sólida começou a se desfazer diante da ausência concreta da mãe. Angélica sentia-se dividida entre o desejo de acreditar e a dor que a empurrava para o ceticismo. Em noites silenciosas, ela sentava-se na varanda, no mesmo lugar onde tantas conversas haviam acontecido, e olhava para o céu estrelado. Perguntava-se se, em algum lugar, Helena ainda podia vê-la. Se sua consciência continuava viva, se suas palavras eram verdadeiras, se o amor realmente ultrapassava a morte. Essas perguntas tornaram-se companheiras constantes, alimentando uma inquietação profunda. O público que acompanha esta história pode reconhecer esse sentimento. Quem nunca perdeu alguém amado e se perguntou se aquela pessoa ainda existe de alguma forma? Quem nunca desejou um sinal, uma prova, uma palavra que confirmasse que a morte não é o fim? Angélica representava milhares de corações que, em silêncio, buscam respostas para o maior mistério da existência humana. Mas, em meio à dor, algo começava a se mover nos bastidores do destino. Pequenos acontecimentos, quase imperceptíveis, preparavam o terreno para uma revelação que mudaria tudo. Um convite inesperado, um encontro improvável, uma experiência que parecia comum, mas que carregava em si a semente de algo extraordinário. Angélica ainda não sabia, mas sua dor estava prestes a encontrar um propósito. O vazio que a consumia seria preenchido por uma experiência que desafiaria sua razão, reacenderia sua fé e abriria uma ponte entre dois mundos. No próximo momento desta história, ela será conduzida a um lugar onde o impossível se torna possível e onde uma mensagem pode atravessar dimensões para tocar um coração ferido. E você, que acompanha esta narrativa, está preparado para descobrir o que aconteceu quando Angélica recebeu um convite que mudaria seu destino para sempre? No próximo capítulo, o mistério se aprofunda, e a linha entre o mundo material e o espiritual começa a se tornar surpreendentemente tênue. Meses haviam se passado desde a desencarnação de Helena, mas, para Angélica, o tempo parecia ter perdido o sentido. Havia dias em que ela conseguia sorrir, cumprir suas tarefas e fingir que a vida seguia normalmente. E havia noites em que a saudade chegava como uma tempestade silenciosa, arrancando-lhe o fôlego e lembrando-a de que sua mãe não estava mais ali, ao alcance de um abraço. Foi em um desses dias de silêncio interior que uma amiga próxima, percebendo o sofrimento que Angélica tentava esconder, fez um convite inesperado. Vai ter uma reunião em um centro espírita esta semana, talvez você goste. Eu sei que você está sofrendo muito. Às vezes, ouvir algo diferente pode trazer um pouco de paz, disse ela, com delicadeza. Angélica hesitou. Parte dela queria recusar, afastar-se de qualquer coisa que lembrasse a mãe. Outra parte, porém, sentia uma curiosidade profunda, quase desesperada, como se aquela fosse a última chance de encontrar respostas para as perguntas que a consumiam desde a perda. Movida pela saudade, aceitou. Na noite da reunião, o coração de Angélica batia acelerado. O centro espírita era simples, localizado em uma rua tranquila, longe do barulho da cidade.
As paredes eram claras, as cadeiras estavam organizadas em fileiras, e uma luz suave iluminava o ambiente, criando uma atmosfera de calma e respeito. Não havia luxo, apenas silêncio, serenidade e um sentimento de acolhimento difícil de explicar. Algumas pessoas estavam sentadas em silêncio, outras seguravam livros, algumas mantinham os olhos fechados em oração. Angélica sentou-se nas últimas cadeiras, tentando passar despercebida, como se tivesse medo de ser notada por algo além das pessoas presentes. A reunião começou com uma prece simples, pedindo proteção espiritual, harmonia e paz. Em seguida, o dirigente anunciou que um médium psicógrafo faria uma comunicação espiritual. O médium aproximou-se de uma mesa simples, pegou uma caneta e fechou os olhos. Seu semblante era sereno, mas profundamente concentrado. Aos poucos, sua mão começou a se mover sobre o papel, primeiro lentamente, depois com rapidez impressionante. As palavras surgiam como se fossem ditadas por uma força invisível, como se alguém, de outro plano, estivesse utilizando aquela mão como instrumento para se comunicar. Angélica observava tudo com uma mistura de ceticismo e expectativa. Ela queria acreditar, mas tinha medo de se decepcionar. Quantas vezes já havia desejado sinais e encontrado apenas silêncio? Ainda assim, algo naquela atmosfera parecia diferente, como se uma presença invisível envolvesse o ambiente. Após alguns minutos, o médium parou de escrever, respirou fundo e abriu os olhos. Olhou ao redor, como se procurasse alguém em especial. O silêncio era absoluto. Então, ele pronunciou um nome que fez o mundo de Angélica parar por alguns segundos. Angélica, esta mensagem é para você. O coração dela disparou. Um frio percorreu sua espinha. As mãos começaram a suar, e as pernas tremiam. Ela levantou-se lentamente, sentindo como se estivesse atravessando uma ponte entre dois mundos, o da razão e o da fé, o da dúvida e o da esperança. O médium entregou-lhe a carta com respeito, como se estivesse entregando algo sagrado. O papel era simples, mas as palavras que continha pareciam carregar o peso de uma eternidade. Angélica segurou a folha com cuidado, como se tivesse medo de que ela se desfizesse entre seus dedos. As primeiras palavras fizeram seu coração parar. Minha filha amada, não chores. Estou viva, e o amor que nos une não foi interrompido pela morte. As lágrimas brotaram instantaneamente. Aquele modo de falar, aquela ternura, aquela expressão, tudo parecia Helena. As palavras fluíam como se fossem ditadas diretamente de um lugar onde a dor não existia mais. Cada frase parecia atravessar o espaço, rompendo a barreira entre o visível e o invisível. A mensagem continuava, trazendo lembranças íntimas, conselhos que apenas a mãe poderia dar, referências a momentos que ninguém mais conhecia. Falava de uma tarde específica na varanda, de uma conversa antes de dormir, de uma promessa silenciosa feita anos atrás. Detalhes tão pessoais que Angélica sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tentou ler em voz alta, mas a voz falhou. O choro tomou conta, misturando-se a um sentimento de espanto, reverência e amor profundo. Parte dela queria correr, negar tudo aquilo, fugir daquela experiência que desafiava sua lógica. Outra parte, porém, sentia-se envolvida por uma paz inexplicável, como se estivesse sendo abraçada pela própria mãe. As palavras da carta falavam de vida espiritual, de aprendizado, de continuidade. Helena explicava que estava bem, que havia sido acolhida, que continuava acompanhando a filha em espírito. Dizia que o sofrimento físico havia ficado para trás e que agora compreendia melhor os desígnios divinos. Repetia ensinamentos que Angélica conhecia desde a infância, mas que agora ganhavam um significado completamente novo. A morte não separa aqueles que se amam, apenas transforma a forma do encontro. Angélica sentiu uma mistura intensa de medo, emoção e esperança. O medo vinha da ideia de que aquilo fosse real demais, desafiando tudo o que ela conhecia. A emoção vinha da possibilidade de que sua mãe ainda existisse, consciente, viva em outra dimensão.
A esperança nascia como uma chama suave, iluminando um coração que há meses estava mergulhado na escuridão. Ela olhou ao redor, tentando encontrar nos rostos das pessoas algum sinal de explicação. Mas o ambiente permanecia sereno, como se aquele tipo de fenômeno fosse tratado com respeito e naturalidade. O médium observava em silêncio, consciente da profundidade do momento. Angélica sentiu que estava diante de algo que não poderia ser explicado apenas pela razão. Ao final da leitura, ela segurou a carta contra o peito, como se quisesse fundir aquelas palavras à própria alma. Pela primeira vez desde a desencarnação de Helena, ela sentiu que não estava completamente sozinha. Uma certeza silenciosa começou a se formar em seu íntimo: sua mãe ainda existia, ainda pensava nela, ainda a amava. A reunião terminou em silêncio respeitoso. Angélica saiu do centro espírita como alguém que retorna de uma viagem profunda, incapaz de explicar tudo o que sentia. O mundo parecia o mesmo, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. A dor ainda existia, mas agora estava misturada a uma esperança que ela jamais imaginou sentir novamente. No caminho de volta para casa, ela releu a carta inúmeras vezes, tentando memorizar cada palavra. Perguntava-se como aquilo era possível, como alguém poderia transmitir tantas informações pessoais sem ter conhecido sua mãe. A dúvida ainda existia, mas agora caminhava ao lado de uma fé nascente, frágil, porém intensa. E você, que acompanha esta história, consegue imaginar o que sentiria ao receber uma mensagem de alguém que partiu? Será que o amor realmente atravessa dimensões? Será que a consciência sobrevive à morte do corpo? A experiência de Angélica nos convida a refletir sobre o maior mistério da existência humana. Mas esta carta era apenas o começo. O que Helena revelou nas próximas mensagens mudaria completamente a compreensão de Angélica sobre a vida, o sofrimento e o propósito espiritual. No próximo momento desta história, uma revelação surpreendente transformará a dor em missão e abrirá um novo capítulo de fé, serviço e esperança. Se essa história está tocando o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso nos ajuda a continuar levando histórias espirituais emocionantes para mais pessoas. Meses se passaram desde a partida de Helena, mas, para Angélica, o tempo parecia uma entidade estranha, que continuava avançando sem se importar com o luto que ainda pulsava em seu coração. Ela tentou retomar a rotina, voltar ao trabalho, conversar com amigos, mas tudo parecia superficial demais. O mundo seguia seu curso, enquanto ela ainda se sentia presa ao dia em que segurou a mão da mãe pela última vez. Foi em uma tarde aparentemente comum que a vida lhe apresentou uma nova possibilidade. Uma amiga de longa data, Clara, percebeu o isolamento de Angélica e decidiu convidá-la para uma reunião em um centro espírita. Angélica hesitou. Parte dela sentia curiosidade, outra parte temia se decepcionar novamente. Ela não queria criar expectativas, não queria se iludir. Mas a saudade era mais forte. Se houvesse a mínima chance de ouvir algo que se conectasse com Helena, ela precisava tentar. O centro espírita era simples, discreto, sem ostentação. Havia cadeiras organizadas em círculo, uma mesa ao centro, flores delicadas e uma luz suave que transmitia uma sensação de paz imediata. O ambiente era silencioso, quase reverente, como se cada pessoa ali carregasse uma história invisível de dor, esperança e fé. Angélica sentiu um arrepio ao entrar. Era como se estivesse cruzando uma fronteira invisível entre o conhecido e o desconhecido. A reunião começou com uma breve leitura de textos espirituais, seguida de uma prece coletiva. As palavras falavam de amor, continuidade da vida e consolação aos corações aflitos. Angélica fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu uma calma diferente. Não era a ausência da dor, mas uma espécie de acolhimento, como se alguém estivesse segurando sua mão no plano invisível. Então, o médium se sentou diante da mesa, segurando um lápis e um bloco de papel. Ele respirou profundamente, fechou os olhos e permaneceu em silêncio por alguns instantes.
Aos poucos, sua mão começou a se mover. No início, lentamente, depois com rapidez surpreendente, como se estivesse sendo guiada por uma força que não pertencia a este mundo. O som do lápis riscando o papel ecoava na sala, e cada traço parecia carregar um mistério indescritível. Angélica observava com o coração acelerado. Ela tentava manter a mente racional, lembrando-se de todas as explicações possíveis, mas algo em seu íntimo dizia que aquele momento não era comum. O ambiente parecia mais denso, como se o ar estivesse carregado de uma energia diferente. Algumas pessoas choravam em silêncio, outras seguravam as mãos umas das outras, como se buscassem apoio em algo que transcendia o físico. De repente, o médium parou de escrever. Ele abriu os olhos, olhou em volta e pronunciou um nome que fez o coração de Angélica quase parar. Angélica. Ela sentiu o sangue gelar. Suas mãos começaram a tremer, e por um instante pensou que fosse imaginação. Mas o médium repetiu o nome, olhando diretamente para ela. Há uma mensagem para você. O mundo pareceu desaparecer ao redor. Angélica levantou-se lentamente, com passos inseguros, como se estivesse caminhando sobre uma ponte frágil entre a razão e a fé. Cada passo era acompanhado por uma mistura de medo, expectativa e uma esperança que ela não ousava nomear. Quando se aproximou da mesa, suas pernas quase não a sustentavam. O médium entregou-lhe a carta com respeito e delicadeza. O papel era simples, mas parecia carregar um peso imenso. Angélica segurou a folha com mãos trêmulas, respirando fundo antes de ler as primeiras palavras. Minha filha amada, não chores. Estou viva, e o amor que nos une não foi interrompido pela morte. As lágrimas brotaram imediatamente. Aquela frase era tão característica de Helena, tão carregada de ternura, que Angélica sentiu como se estivesse ouvindo a voz da mãe sussurrando em seu ouvido. O coração disparou, e uma onda de emoção percorreu todo o seu corpo. Ela continuou lendo, linha por linha, enquanto o mundo ao redor desaparecia. A mensagem falava de lembranças íntimas, de momentos que apenas mãe e filha conheciam. Citava episódios da infância, conselhos que Helena costumava repetir, pequenos detalhes da rotina que ninguém mais poderia saber. Cada palavra parecia carregada da essência da mãe, como se sua personalidade estivesse impressa no papel. Angélica chorava, mas não era apenas dor. Era uma mistura de alívio, espanto e uma esperança que renascia lentamente. A carta falava de paz, de aprendizado, de uma nova realidade espiritual onde Helena se sentia acolhida e amparada. Dizia que estava bem, que não sofria mais, e que continuava acompanhando a filha com amor. A morte não é o fim, minha querida. É apenas uma mudança de estado. A vida verdadeira continua, e eu estou aprendendo, sendo amparada e preparando-me para te ajudar de onde estiver. Essas palavras ecoaram no coração de Angélica como um bálsamo. Durante meses, ela havia questionado tudo, duvidado de tudo, sofrido em silêncio. Agora, diante daquela mensagem, sentia como se uma luz suave estivesse sendo acesa em meio à escuridão do luto. A carta também trazia orientações. Helena pedia que a filha não se entregasse à tristeza, que transformasse a dor em amor, que ajudasse outras pessoas que sofriam. Falava sobre a importância da caridade, do perdão, da fé. Repetia ensinamentos que sempre fizera questão de transmitir em vida, mas agora com uma profundidade ainda maior. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Use sua experiência para consolar outros corações. Sua dor pode se transformar em luz para muitas almas. Angélica sentiu um arrepio ao ler essas palavras. Era como se a mãe estivesse não apenas confortando, mas também convocando-a para uma missão maior. A carta sugeria que sua história não era apenas pessoal, mas parte de algo maior, um testemunho que poderia inspirar outras pessoas a acreditarem na continuidade da vida espiritual. A revelação mais impactante veio nas últimas linhas. Helena explicava que sua partida não fora uma punição, mas uma etapa de aprendizado para ambas.
Dizia que Angélica precisava compreender que a separação era apenas temporária, e que o reencontro seria inevitável no tempo certo. Falava de um plano maior, de provas e aprendizados, de caminhos traçados antes mesmo do nascimento. Minha filha, confie. Nada é por acaso. Nossa separação faz parte de um propósito maior. Transforme sua saudade em serviço, sua dor em compaixão, seu luto em esperança. Quando terminou de ler, Angélica estava em prantos. As lágrimas escorriam livremente, mas agora não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de fé renovada, de uma certeza silenciosa de que a vida continuava. Ela sentiu como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, revelando uma realidade que sempre esteve ali, mas que ela não conseguia enxergar. A sala permanecia em silêncio, respeitando aquele momento sagrado. Algumas pessoas também choravam, tocadas pela intensidade da experiência. O médium observava com serenidade, como quem sabe que foi apenas um instrumento de algo maior. Angélica voltou ao seu lugar com a carta apertada contra o peito. Seu coração estava em tumulto, mas também em paz. Pela primeira vez desde a morte da mãe, ela sentiu que não estava sozinha. Sentiu que Helena continuava presente, guiando-a de uma forma diferente, mas igualmente real. Naquela noite, ao chegar em casa, ela sentou-se na varanda, no mesmo lugar onde tantas conversas haviam acontecido. Olhou para o céu estrelado e, em vez de questionar, agradeceu. A saudade continuava, mas agora vinha acompanhada de uma esperança profunda. Ela compreendeu que o amor não havia sido interrompido, apenas transformado. Essa experiência marcou o início de uma transformação interior. Angélica começou a estudar mais sobre espiritualidade, a frequentar o centro espírita, a participar de ações de caridade. A dor, que antes a paralisava, agora se transformava em combustível para ajudar outras pessoas. Ela sentia que, de alguma forma, estava honrando o pedido da mãe. Mas, ao mesmo tempo, uma nova pergunta nascia em seu coração: por que ela foi escolhida para receber aquela mensagem? Qual era, afinal, o verdadeiro propósito daquela revelação? Será que sua história realmente poderia inspirar outras pessoas a acreditarem na vida espiritual? O que Angélica ainda não sabia é que aquela carta era apenas o começo de algo muito maior. A revelação espiritual que ela receberá abriria portas para experiências ainda mais profundas, desafios inesperados e uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. No próximo capítulo desta história, você vai descobrir como Angélica transformou a dor em propósito, e como novos sinais espirituais começaram a se manifestar em sua vida, confirmando que a presença de Helena era real e constante. Prepare-se para uma sequência de acontecimentos emocionantes que vão desafiar sua fé, sua razão e sua compreensão sobre a vida e a morte. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Sua inscrição ajuda nosso canal a continuar trazendo histórias espirituais que consolam, inspiram e fortalecem a fé. A vida de Angélica nunca mais foi a mesma depois daquela experiência. A carta psicografada não foi apenas um consolo momentâneo, mas um divisor de águas em sua existência. Antes, ela vivia presa ao passado, às lembranças, ao vazio deixado pela ausência física da mãe. Depois da mensagem, começou a enxergar a vida com outros olhos, como se uma nova luz tivesse sido acesa em sua consciência. Nos primeiros dias, ela relia a carta repetidas vezes. Cada palavra parecia ganhar um significado mais profundo a cada leitura. As frases simples, carregadas de amor e serenidade, tornaram-se um guia silencioso em seus momentos de tristeza. Quando a saudade apertava, Angélica fechava os olhos e imaginava a mãe sorrindo em algum lugar além do que seus sentidos podiam alcançar. Já não era apenas uma esperança vaga, era uma certeza íntima de que o amor continuava vivo. Movida por esse sentimento, Angélica começou a estudar o espiritismo com dedicação. Pegou os livros que a mãe tanto amava,
folheou as páginas marcadas, leu as anotações escritas à mão e sentiu como se estivesse conversando com Helena novamente. Cada ensinamento parecia responder às perguntas que antes a atormentavam. Ela passou a compreender que a vida na Terra é apenas uma etapa de uma jornada muito maior, que o espírito é imortal e que as provas e dores fazem parte de um aprendizado necessário para a evolução. Aos poucos, a revolta deu lugar à compreensão. A tristeza profunda transformou-se em um sentimento sereno de saudade, sem desespero. Angélica percebeu que o luto não precisava ser uma prisão, mas poderia se tornar um caminho de transformação. Inspirada pelas palavras da mãe, decidiu participar dos trabalhos de caridade no centro espírita que havia visitado pela primeira vez com tanto receio. Começou ajudando em pequenas tarefas, organizando doações, distribuindo alimentos, ouvindo pessoas que chegavam em busca de consolo. Em cada gesto de ajuda, sentia que honrava o legado de Helena. Lembrava-se da frase que a mãe repetia com tanta convicção: fora da caridade não há salvação. Agora, essas palavras deixavam de ser apenas um ensinamento teórico e se tornavam uma prática diária. Angélica descobriu que, ao aliviar a dor do outro, sua própria dor se tornava mais leve. Ao oferecer um abraço, sentia como se estivesse sendo abraçada pela própria mãe, em um plano invisível. Com o tempo, ela começou a compartilhar sua história com outras pessoas que enfrentavam o luto. Contava sobre a carta, sobre a experiência no centro espírita, sobre a transformação que viveu. Alguns ouviam com ceticismo, outros com lágrimas nos olhos, mas todos eram tocados pela sinceridade de sua jornada. Angélica percebeu que sua dor havia se transformado em uma ponte de esperança para muitos corações feridos. Ela passou a compreender, de forma profunda, que o amor é eterno e que os espíritos continuam a nos acompanhar. Em momentos de silêncio, sentia uma presença sutil, uma intuição, uma paz inexplicável que a envolvia. Já não se sentia sozinha. A ausência física da mãe não significava mais abandono, mas apenas uma mudança de plano, uma nova forma de presença. A alma progride pela experiência, e cada dor é uma lição para o espírito. Essa ideia, inspirada nos ensinamentos de Allan Kardec, tornou-se um lema em sua vida. Angélica entendeu que o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. Cada lágrima derramada havia preparado seu coração para compreender verdades maiores, para desenvolver compaixão, fé e propósito. Em silêncio, muitas vezes, ela agradecia. Agradecia pela mãe que teve, pelos ensinamentos recebidos, pela experiência espiritual que transformou sua existência. Agradecia até mesmo pela dor, pois foi através dela que encontrou uma missão. A carta que atravessou mundos tornou-se um símbolo de que a vida continua, de que o amor não conhece fronteiras e de que a morte não é o fim. Hoje, Angélica olha para o céu com serenidade. Não com a tristeza de quem perdeu, mas com a esperança de quem sabe que o reencontro é apenas uma questão de tempo. Ela segue sua jornada na Terra, espalhando palavras de consolo, praticando a caridade e lembrando a todos que a vida espiritual é tão real quanto a vida material. E você, que acompanhou essa história até aqui, talvez esteja passando por um momento de dor, saudade ou dúvida. Talvez tenha perdido alguém que ama e se pergunte se essa pessoa ainda existe em algum lugar. A história de Angélica nos lembra que o amor não se perde, que os laços verdadeiros atravessam dimensões e que nunca estamos completamente sós. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: você acredita que o amor continua após a morte? Já viveu alguma experiência espiritual ou recebeu algum sinal de alguém que partiu? E me diga também, de qual cidade você está assistindo a este vídeo? Quero ler sua mensagem e conhecer sua história. Se esta mensagem trouxe conforto ao seu coração, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias emocionantes espíritas como esta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. O seu apoio nos ajuda a continuar espalhando esperança, fé e amor além do véu da vida.